você, assim como eu, uma pessoa fascinada pelo God of War 1, é muito provável que você deve saber de quase tudo presente no game, como segredos, estratégias, easter eggs, ou até coisas removidas da versão final do game. Só que se eu te falasse que ainda assim tem muitas curiosidades que você não sabe sobre o jogo, galera, nesse vídeo aqui tem bastante coisas interessantes. Não só curiosidades, mas também detalhes absurdos que muitas pessoas não prestaram atenção. É até bizarro quando a gente para pra pensar que mesmo a galera revirando esse jogo de cabeça pra baixo, ainda assim terá coisas novas para serem descobertas. É o famoso game imortal, onde sempre terá algo novo mesmo após longos e longos anos. Se você é novo aqui no canal e não conhece essa minha série de curiosidades sobre os games, eu vou dar uma leve explicação. As curiosidades que eu vou mostrar aqui pra vocês vai muito além do que apenas segredos e easter eggs. São curiosidades no geral, desde um pequeno detalhe dentro do jogo até curiosidades afora. É uma série bem interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se vocês curtirem bastante o vídeo de hoje e também hyparem ele pra ser mais divulgado e assim mais pessoas poderem assistir, eu vou estar trazendo aqui pra vocês a segunda parte aqui dessa série, fechou? Inclusive, muito obrigado, tá, pela força que vocês deram lá no vídeo de 10 curiosidades sobre God of War 2. Vocês foram sensacionais, tá? Aquele vídeo ele deu muito bom. Inclusive, não só ele, tá? Mas todos os vídeos do canal estão indo tão bem. E aquele vídeo, ele foi tão bem, mas tão bem, que ele chegou simplesmente no Ricardo Juarez, que pra quem não sabe é o dublador oficial do Kratos. Ele me mandou mensagem lá no Instagram me elogiando, ele repostou um corte, né, de um vídeo meu que eu fiz lá, e também começou a me seguir no Instagram. Então, de coração, tá, galera? Muito obrigado pela força que vocês estão me dando, porque, sério, cara, isso é sensacional. Os vídeos aqui do canal estão chegando em cada vez mais pessoas que eu nunca imaginei que chegaria. Então saibam que eu sempre vou ser muito grato a vocês, tá? Você sabia que originalmente o God of War não se chamaria God of War? Calma que eu vou explicar. Vocês sabem que quando um game está em desenvolvimento, vários nomes de personagens, locais e até do próprio game são criados, correto? Nomes diferentes que ao decorrer do projeto vão sendo escolhidos. E é claro que God of War também passou por esse processo. Segundo o próprio diretor do jogo, David Jaffe, ele disse que muitos nomes foram pensados para o game, mas os 4 mais interessantes eram God of War, Omega, The Hands of the Gods e, é claro, Dark Odyssey, que por boa parte do desenvolvimento do game foi utilizado como nome oficial. Mas segundo o próprio diretor, esse nome era meio genérico e já existiam muitos projetos com Dark no nome. E isso fazia o jogo parecer não inovador. Só mais um jogo do mesmo, igual muitos projetos que existem por aí. Então a escolha da equipe do marketing ficou entre Omega, God of War e The Hands of the Gods. E segundo o próprio David, ele disse que tanto ele quanto a equipe gostaram desse último nome, pois parecia algo mais cinematográfico, como se fosse um filme em vez de apenas um game. Mas mesmo assim, ele não parecia ser forte o suficiente para chamar a atenção. Então, para resolver isso, pois eles não tinham muito tempo para pensar em novos nomes, eles foram até uma sala de conferência e colocaram todos os nomes escritos dentro de um chapéu. E o papel que eles tirassem seria o nome do jogo. E qual papel foi tirado? O que estava escrito God of War. E o resto é história. Um dos maiores questionamentos de toda a saga God of War é por qual motivo que o Kratos no início de God of War 1 resolveu deixar o capitão do navio morrer em vez de salvá-lo. Pode parecer que o Kratos fez isso apenas porque, sei lá, ele era ruim e quis fazer maldade, mas na verdade isso tem explicação. Pra quem não se lembra, no início de God of War 1, o Kratos tem uma breve luta com a Hydra, derrota ela temporariamente e segue seu rumo. Porém, ao chegar no barco do capitão, ele dá de cara com o capitão e seus homens lutando contra várias cabeças da Hydra. Mas o capitão, em vez de lutar, resolve tentar fugir como um covarde, deixando seus homens para trás, já sendo um motivo por Kratos não ter um pingo de compaixão com ele. Só que além disso, o capitão também era um comerciante de escravos, e o Kratos, observando tudo isso acontecendo, ficou extremamente revoltado, porque pra quem não sabe, o Kratos desde pequeno foi treinado para ser um grande guerreiro espartano. Ele foi tão bem treinado que se tornou general, e para um espartano não há desonra maior do que fugir de uma batalha e abandonar os seus homens. E o Kratos, vendo que o capitão do navio deixou seus homens para trás, abandonando a luta, resolveu deixar ele morrer ao ir buscar a chave que estava com ele. Afinal, por que deixar viva a pessoa que deixou seus homens morrerem? E que provavelmente viria a repetir a mesma situação. Por isso que o Kratos sempre tratou esse homem como se fosse um monstro, tratando ele das piores formas possíveis em diversos jogos da saga. Afinal, pro Kratos, ele se tornou um homem extremamente desonrado, mas ao mesmo tempo fez ele ter um grande peso na consciência ao decorrer da evolução do personagem, em que teve até diálogos lá no God of War Ragnarok dele explicando sobre essa situação. Afinal, mesmo o capitão tendo
tendo abandonado seus homens, o Kratos poderia ter levado em consideração o desespero dele. Afinal, ele não era um soldado, e sim apenas um capitão. Então o Kratos acabou reconhecendo que poderia ter salvado ele, mesmo ele não sendo uma boa pessoa. Esse tipo de coisa é interessante perceber, pois demonstra que jogo após jogo, o Kratos foi reconhecendo seus atos e evoluindo como personagem. Agora, algo que não evoluiu foi o cabelo do Kratos, porque meu amigo, desde criança ele já era carecão. Talvez por genética ou sei lá, por opção mesmo. E isso levanta um ponto interessante. Você sabia que na vida real, cerca de 60% dos homens sofrem de queda capilar significativa por volta dos 35 anos? E cerca de 30% começam antes dos 30? Pode parecer exagero, mas isso é real. E é exatamente por isso que existe a Manual. Pra quem não conhece, a Manual é uma plataforma de saúde que ajuda homens em tratamentos de calvície de forma prática, segura e online, conectando você a médicos e farmácias credenciadas. Tudo isso de forma totalmente discreta. A Manual já ajudou mais de 500 mil homens. Hoje existem tratamentos com ativos científicos comprovados, como a finasterida minoxidil, que ajudam a reduzir a queda e estimular o crescimento dos fios. Se liga nessas fotos de antes e depois do tratamento. Se você ficou interessado, tudo que você precisa fazer é acessar o site da Manual pelo meu link na descrição, responder um rápido questionário de saúde e pronto! O médico credenciado avalia o seu caso e, caso houver recomendação, indica um tratamento personalizado para você. O tratamento é produzido por uma farmácia parceira, com frete grátis e enviado em uma caixa discreta. Ou seja, ninguém vai saber que você está tratando a sua calvície. Além disso, você conta também com acompanhamento clínico via WhatsApp durante todo o tratamento, para tirar as suas dúvidas e ajustar o acompanhamento se necessário. Lembrando que cada caso é um caso, então responde o questionário com atenção para que o médico consiga indicar a melhor opção para você. Então, se você quer cuidar do seu cabelo e da sua autoestima, corre no link da descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e visite o site da Manual. E aproveita para utilizar o cupom HEROPLAY, tá? Para poder garantir 40% de desconto no primeiro pedido, com frete grátis. Você sabia que as músicas usadas na introdução de God of War 1 dão um spoiler de toda a história do jogo? Calma, eu vou explicar. Vocês provavelmente já sabem que todas as músicas presentes na saga grega de God of War são feitas no dialeto grego, correto? As músicas têm letras e cada letra tem um contexto por trás, às vezes relacionado ao personagem, ao inimigo e tudo mais. E a introdução do jogo também é relacionada à música. Se liga. Sabem aquela música do menu do jogo? Essa música, ela fala sobre vingança e redenção. Vingança contra o Ares por tudo que ele fez e redenção por ele ter matado a sua família. Após isso, nós startamos o jogo e começa a tocar outra música. Música essa que cita quem? Thanatos. Thanatos, pra quem não sabe, é a personificação da morte. Basicamente, a própria morte em pessoa. Morte essa que o Kratos vai buscar no final do game, após os deuses não realizarem o seu pedido. E nessa mesma cena, ele cita que não há mais esperança. Now there is no hope. Esperança essa, que é a última coisa que resta dentro da caixa de Pandora, que é o que dá o poder ao Kratos para poder derrotar o Ares. Essas músicas já estariam demonstrando todos os elementos presentes na história do game. Basicamente, o contexto de tudo isso seria: o Kratos nesse jogo está indo atrás de vingança e redenção. Vingança contra o Ares por tudo que ele fez, e redenção por ele ter matado a sua família. E para poder realizar a sua vingança, ele vai atrás da caixa de Pandora. E o que tem dentro da caixa de Pandora? A esperança. Esperança essa, que é a força que o Kratos absorve para poder derrotar o deus da guerra. Porém, após ter matado o deus da guerra, ter feito os trabalhos para os deuses e passado por diversas situações complicadas para conseguir a ajuda dos deuses para remover os seus pesadelos constantes, que estavam relacionados ao seu passado, e não ter a ajuda dos mesmos após tudo isso, o Kratos passa a buscar a sua própria morte, que é quem? Thanatos. Basicamente, essa introdução já é um spoiler de tudo que vai ocorrer no game. É uma sacada muito inteligente usada pelos desenvolvedores que só quem entende grego pegaria a referência. Essa curiosidade você provavelmente nunca percebeu. Você sabia que originalmente no God of War 1, a parte em que o Kratos sobe no Cronos seria uma fase inteira que foi descartada? Sim, isso é verdade e foi revelada pelos produtores em materiais extras do game. Em uma parte dos levels descartados de God of War 1, nos é mostrado uma fase inteira mostrando toda a subida do Kratos rumo ao Templo de Pandora. Infelizmente, as cenas dessa fase estão todas bugadas com essa coloração, mas o desenvolvedor explicou como essa fase funcionava e eu vou estar explicando aqui pra vocês. Essa fase, para início de conversa, iria se chamar a Montanha, o Titã. Essa fase aconteceria
partir daquele momento que o Kratos chama o Cronos. Ao Cronos se aproximar, ele iria ver o Kratos e iria atacar o personagem. Com isso, nós teríamos que correr do Titã subindo algumas plataformas para aí sim conseguir subir em cima dele. O desenvolvedor cita que o Cronos iria tentar atrapalhar o jogador, jogando pedras e deslocando montanhas para o personagem não conseguir subir. Basicamente, a fase toda seria a gente tentando subir no Titã enquanto diversos obstáculos iriam vir no nosso caminho. E a partir disso que a gente conseguiria de fato subir no Titã e ir, é claro, em direção ao Templo de Pandora. Porém, pelas palavras do próprio desenvolvedor do jogo, ele cita que mostrou essa fase para os técnicos e artistas do game. E todos eles disseram que iria demorar muito tempo para poder programar essa fase. Então a solução para isso foi fazer aquela cutscene que a gente conhece, do Kratos pulando em uma corrente e escalando o Titã por 3 dias seguidos. Sim, ele demorou 3 dias para conseguir escalar o Titã. Ou seja, por falta de tempo, eles acabaram colocando uma cena meio sem sentido no jogo, porque ela foi totalmente roteirizada. O Kratos, tipo, ele pula no meio do nada e aparece uma corrente para ele, além dele ter escalado por 3 dias seguidos sem nada para ajudar. É bem provável que no futuro remake eles reaproveitem essa fase, porque essa cutscene, meu amigo, não faz sentido nenhum. Você sabia que o God of War 1 faz uma referência ao filme De Volta para o Futuro? Sim, acontece que nas versões posteriores à do PlayStation 2, foi deixado um easter egg na aba de conquistas do jogo. Easter egg esse que aparece logo quando a gente pega a primeira magia do game, o Poseidon's Rage. Ao chegar no local, conversar com o Poseidon e receber a magia elétrica dele, irá aparecer uma conquista na tela. Conquista essa que se chama 1.21 gigawatts, que faz uma referência direta ao filme De Volta para o Futuro, lançado em 1985. Pra quem não sabe, nesse filme a história gira em torno do jovem Marty McFly, que viaja no tempo dentro de um DeLorean modificado. DeLorean esse que foi modificado pelo Dr. Emmett Brown, que ao atingir 88 milhas por hora consegue viajar tanto pro passado quanto pro futuro, causando assim mudanças inesperadas na linha do tempo. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas o que vocês precisam entender é o seguinte: quando o personagem principal volta pro passado, ele acaba ficando preso lá, e precisa encontrar uma forma de retornar ao futuro. Mas para isso, o carro que é elétrico precisa receber uma quantidade absurda de energia, 1.21 gigawatts. 1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts! E pra quem não sabe, algo que pode atingir ou até ultrapassar essa quantidade de potência é justamente um raio. Elemento esse que é utilizado no filme de forma literal. Um raio cai, a energia é transferida para o veículo e assim ele consegue viajar no tempo. E como forma de homenagem a De Volta para o Futuro, os desenvolvedores decidiram colocar essa pequena referência nas conquistas do jogo, exatamente por se tratar de uma magia elétrica semelhante a um raio. É aquele tipo de easter egg que não era necessário, mas que se torna especial justamente por isso, porque demonstra claramente o carinho e a admiração que eles têm por grandes clássicos do cinema. Se você acompanha os easter eggs de God of War 1 há muitos anos, você provavelmente já conhece essa curiosidade, mas mesmo assim vale a pena recordar. Era muito comum nos jogos dos anos 2000 sempre existir um easter egg safadinho escondido em algum momento do game. Pode ser escondido atrás de uma parede, insinuações ou coisas semelhantes. E é claro que no God of War 1 não foi diferente. Sabe aquele momento do puzzle das pedras, que a gente tem que virar as pedras e encaixar elas corretamente na parede para assim conseguir pegar uma joia? Então, acontece que se você posicionar as pedras de uma forma específica, ela vai formar simplesmente a palavra tits, que traduzindo é basicamente peitos. Sim, é um easter egg bem simples, mas extremamente interessante, levando em conta que as únicas coisas mais 18 que aparecem no jogo são literalmente o que a palavra diz. Essa Santa Mônica do Velho Testamento era diferenciada, viu? Vocês sabiam que no primeiro God of War existe um easter egg que faz referência a um fatality de Mortal Kombat? Sim, por incrível que pareça, isso realmente é verdade. Não é novidade que as franquias Mortal Kombat e God of War compartilham algumas similaridades, tanto que o Kratos chegou a fazer uma participação especial em Mortal Kombat 9, lançado lá em 2011, sendo um personagem jogável. Mas o que muita gente não sabe é que uma das finalizações do Kratos de God of War 1 é uma clara referência ao fatality de Kai de Mortal Kombat 4, que foi lançado em 1997. Vocês sabem que o Kratos tem diversas finalizações ao clicar no bolinha em certos inimigos. É uma animação diferente da outra, e uma dessas finalizações é bem brutal. Ele pega o inimigo e literalmente o rasga ao meio, com as próprias mãos. E isso é exatamente o que acontece no fatality de Kai Mortal Kombat 4. A animação é extremamente semelhante. Só lembrando que na época as duas franquias não tinham essa relação que existe atualmente. Então a Santa Mônica dos primeiros jogos fez animação apenas parecida, e não idêntica. Mas ao decorrer da saga eles foram alterando e deixando cada vez mais parecida. Afinal, um dos desenvolvedores em
entrevistas revelou que muitos dos golpes do Kratos vieram literalmente da saga Mortal Kombat, confirmando tudo isso. Essa brutalidade de Mortal Kombat inspirou muito na temática e em certas animações da franquia God of War, mas que muitas pessoas não perceberam por conta de não terem jogado ou por não serem fãs da outra franquia. Você se lembra desse grito ao matar esse personagem do God of War 1? Grito nostálgico, né? Mas você já se perguntou sobre de onde que veio esse grito? Esse grito se chama o Grito de Wilhelm, que segundo estudiosos foi feito por Sheb Wooley durante as filmagens do filme Tambores Distantes, que foi lançado lá em 1951. Ele foi contratado para gravar alguns gritos e coisas do tipo para o filme. Inclusive, por muitos anos, as gravações originais dos gritos dele tinham se perdido com o tempo, mas acabou sendo encontrada. E olha só que interessante. No primeiro take, ele agiu desse jeito. E no segundo foi esse. Nesse segundo grito, o diretor pediu pra ele que ele fizesse um grito mais como se fosse de dor mesmo, sabe? Como se ele estivesse sofrendo. Então era pra ele gritar de verdade. E no terceiro take saiu simplesmente isso. Que virou simplesmente um dos áudios mais icônicos da história do cinema, sendo usado em milhares de projetos, incluindo eles o God of War. Você já deve ter percebido, né, que a Santa Mônica se inspirou bastante no cinema. Então muitos dos elementos do jogo são referências diretas a coisas icônicas dos filmes. Um dos detalhes mais simples e óbvios de God of War, mas que ao mesmo tempo é extremamente interessante, está ligado ao Templo de Pandora. Vocês sabem que esse templo já foi visitado por inúmeros soldados ao longo da história, todos eles em busca da Caixa de Pandora. Porém, todos acabaram morrendo lá dentro ou ainda estão lutando. Inclusive, até o momento que o Kratos chega lá, ainda existem inimigos vivos lutando contra os monstros. O que mostra que mesmo depois de ninguém nunca ter retornado, ainda assim haviam pessoas tentando alcançar a caixa. E o mais interessante é que o único que realmente conseguiu chegar tão longe dentro do templo foi o Kratos. Afinal, ele foi o único capaz de superar todos os desafios. E a Santa Mônica, como não é boba, resolveu representar isso diretamente no cenário. No começo do templo ainda vemos soldados vivos em combate, mas conforme avançamos, esses soldados vão desaparecendo e começam a surgir apenas corpos espalhados pelo caminho. E quanto mais fundo você vai, menos corpos aparecem. Não porque o lugar ficou mais seguro, mas sim porque ninguém nunca chegou até ali. Até que no final do templo não há mais sinais de batalha, apenas caixões e o corpo do próprio desenvolvedor do templo, que enlouqueceu durante a construção. É um detalhe simples, mas que eu achei genial, porque 90% das pessoas nem prestariam atenção nisso, afinal a gente só entra no jogo pra sair batendo em todo mundo. Então dificilmente a gente iria prestar atenção nessa parte, mas mesmo assim ela foi colocada no game e de forma discreta. Essa última curiosidade é facilmente uma das curiosidades mais interessantes de toda a saga God of War. Se liga! Em materiais extras de God of War 1 nos é mostrado uma gameplay de uma fase inteira de um protótipo do game. Basicamente, quase tudo presente no game estaria nessa fase, como combates, natação, pulos sobre cordas, escaladas, movimentações sobre pequenas superfícies, entre diversos outros elementos do jogo. Fase essa que teria sido apelidada de demo, mesmo sem ser exatamente uma demo, e sim apenas um protótipo de testes. Nessa fase, os desenvolvedores estavam testando muitos elementos do jogo. E como era um protótipo, os desenvolvedores colocaram skins iniciais dos personagens, como o boneco que a gente controla, que é o segundo modelo de skin criada para o Kratos. Inclusive, esse segundo modelo de skin está presente no jogo final, em um modo secreto lá no menu do game, que muita gente chama de cemitério de personagens. A questão é que esse protótipo trazia muitos elementos interessantes, e ideia de fases que seriam implementadas no jogo final, ou até em jogos futuros. Por exemplo, tem um momento dessa gameplay que nos é mostrado os testes de animações das asas de Ícaro. Porém, esse item só foi aparecer 2 anos depois, no segundo game da saga, lá no God of War 2. Ou seja, eles já planejavam colocar esse elemento lá no God of War 1. E o mais interessante é que ela seria totalmente controlável, com você podendo se movimentar pelo mapa sem nenhuma limitação, fugindo de armadilhas e tudo mais. Eu não sei se essa fase em si das asas do Ícaro iria para a versão final do game, ou se era apenas uma fase de testes. Mas o desenvolvedor cita que ele gostou tanto dessa fase e das asas de Ícaro que ele gostaria muito que ela fosse pro God of War 2. O que de fato aconteceu. Mas a mecânica das asas de Ícaro foi alterada. Em vez do jogador ter controle total do voo dessa asa, ela apenas foi alterada para planar. Mas independente de tudo, esses elementos que eram protótipos de testes acabaram indo pro jogo final. Até as ideias de mapas dessas fases foram refeitas e utilizadas no jogo final. Isso demonstra que mesmo algo projetado na fase inicial de um projeto pode acabar sendo utilizadas na versão final ou até em uma sequência. Olha só que interessante.
Bom, família, é isso. Espero que tenha curtido o vídeo de hoje. Esse vídeo deu bastante trabalho por conta de que eu mesmo faço o roteiro, a pesquisa, a edição, as gravações de cenas e tudo mais. Nada daqui é retirado de outros criadores, é material totalmente original. Então, se curtirem o vídeo, fortalece no like, hype o vídeo e compartilha para seus amigos para soltar a segunda parte aqui dessa série. Só lembrando que todos os vídeos que eu trago são focados em novidades. Mas uma vez ou outra eu apresento algo já conhecido. Afinal, nem todos os jogadores sabem das curiosidades antigas. Então, se você ver isso no vídeo, tipo, sei lá, o Surrender Kratos ou coisa do tipo, saiba que é proposital, fechou? Muito obrigado, tá, por ter acompanhado o vídeo até aqui. E caso você queira cuidar da sua saúde capilar e fazer um tratamento de confiança, corre no link da descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e visite o site da Manual. Não esquece de usar o cupom HEROPLAY para ter 40% de desconto na sua primeira compra com frete grátis. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.